Fala, senhores, talvez, não sei se é uma ideia que eu já trabalhei no canal, mas eu acho uma ideia interessante de trabalhar novamente, ou se eu não. Eu acho que eu já trabalhei essa ideia em algum lugar, talvez não no canal. Um complemento, né, de informação seria sobre a questão da, eu acho que da filosofia, né, no sentido de. ah, a questão nem só filosófica, mas uma questão existencial no sentido assim, estou traindo a mim mesmo, né? Em relação a quaisquer coisas que você eventualmente poderia fazer, porque justamente é um argumento que vem em direção da questão da religiosidade, né? E um dos, acho que esse argumento já foi levantado contra mim, mas eu entendo que seja falso, porque não é a questão de você trair a si mesmo, né? Acho que eu até enderecei esse tema um pouco na análise que eu fiz do Star Ocean, né? Essa questão de analisar, de trair a si mesmo, né? Não faz muito sentido, porque não faz sempre muito sentido, porque não é porque você tem um interesse individual em fazer alguma coisa que você é obrigado a seguir esse interesse individual. Você não pode se tornar uma prisão para você mesmo. Então, na verdade, você, às vezes, seguindo demais as suas próprias vontades, isso se torna uma prisão. No sentido que você não pode fazer nada que eventualmente não seja a sua vontade naquele momento. Então, veja bem, só fazer, vamos dizer, a sua própria vontade pode ser uma prisão. Você pode fazer outras coisas, você está traindo a si mesmo. Não, porque então eu sou obrigado a sempre fazer a minha vontade. Né? Então não faz sentido. Pode ser uma prisão. E outra, na verdade, justamente na linha desse argumento da prisão, você pode sim sacrificar a si mesmo para fazer aquilo que é correto ou mais correto. Então sim, eu posso. Para mim não seria trair a si mesmo, seria fazer o bem para si mesmo, não obedecendo a si mesmo. Né? Deixar de fazer a sua própria vontade para eventualmente fazer a vontade de Deus ou eventualmente a vontade do outro, se for uma vontade mais correta. Uma vez, claro, não é sempre que você vai ter preparo para fazer isso, mas isso é importante. Então são duas facetas aqui. Uma, você não precisa se tornar um prisioneiro de si mesmo. E outra, não quer dizer que eventualmente você fazer, inclusive você deixar de fazer a sua vontade, não quer dizer que eventualmente fazer a vontade de Deus ou mesmo do próximo não seja algo bom para você ou até melhor do que você mesmo poderia dar a você mesmo. Então, não, a sua própria vontade não pode se tornar uma prisão, não pode se tornar sempre uma obrigação. Mas estou traindo a mim mesmo. Não, se você está traindo a si mesmo, mas só porque você está fazendo a vontade de outra pessoa, ou de Deus, ou de outra entidade no sentido máximo, poderia dizer no sentido de anjo, né? Ou mesmo até, quem sabe, de um animal, né? Só porque você está fazendo essas vontades não quer dizer que você esteja, na verdade, traindo a si mesmo. Porque fazer o bem por Deus pode ser o bem para você também, sendo melhor do que aquilo, muitas vezes, né? Sendo melhor do que aquilo que é a sua própria vontade. Não que fazer a sua própria vontade seja sempre errado, ou eventualmente a sua vontade individual também é a vontade de Deus. Pode haver uma confluência, né? Mas não pode se tornar uma prisão a você mesmo, né? No sentido de que isso não deve me proibir de fazer a vontade dos outros, ou mesmo uma vontade divina, seguir uma vontade divina, até pelo seu próprio bem, né? Então, não seja escravo de você mesmo. Né? Não, mas eu estou traindo a mim mesmo. Não, você está fazendo bem a si mesmo, eventualmente sacrificando a sua própria vontade, por vezes. Então, o que na verdade não seria trair a si mesmo. Então, traga essas reflexões, no sentido de obedecer a Deus ou seguir os outros pode ser bom para você, ou, né, seguir só a sua própria vontade pode, a algum momento, se tornar uma prisão. E não necessariamente a sua própria vontade individual é sempre o melhor para você. Pode ser ruim, como pode ser bom, mas não bom o suficiente também, depende da situação. Pode até não ser errado, mas pode não ser o melhor que Deus tem para você, então depende da circunstância. Então, eu digo assim, traia a si mesmo de vez em quando. Claro, digo isso no bom sentido, né? Mas não em situações em que talvez isso seria ruim, a não ser que haja problemas externos, perdimento de vida. Não adianta você dizer que, vamos fazer agora uma coisa. Tá, você consegue? Não. Então,
Você vai dizer, ah, não, mas estou traindo a mim mesmo. Não, mas o que entraria em outra discussão sobre a questão de quando você está preparado, a própria questão da capacitação. Mas não vou entrar nisso nesse vídeo, apenas esse complemento, valeu.